próximo tópico que a gente vai ver é o que é grandeza física. É muito importante a gente saber, na hora de tratar a física, saber tratar com as grandezas físicas. Esse daí é um dos pontos mais importantes. Eu vou começar definindo para você o que é grandeza física. Eu vou dizer para você assim, ó, grandeza física é tudo aquilo que pode ser medido. Aí talvez gere até uma certa estranheza aqui nesse nosso conceito. Grandeza física é tudo aquilo que pode ser medido. Parece um pouquinho amplo esse conceito, né? Muito geral, tudo aquilo que pode ser medido. Eu vou dar um exemplo para você sobre o que é aquilo que pode ser medido. Vamos dizer que você está fazendo aí uma viagem de avião e quando você está lá em cima já, em cruzeiro, já estável, aí o piloto entra em contato com você e diz assim, senhores passageiros, no momento estamos sobrevoando a 30 mil pés. O que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, ó, a nossa altura no momento, ela comparada com o padrão que eu estou chamando de pé, ela vale 30 mil vezes este padrão chamado de pé. Então, peraí, essa altura que ele está medindo é uma grandeza física. Isso daí pode ser medido, então é uma grandeza física. Como é que ele faz essa medida? Ele compara com um certo padrão. Então, ele pegou um padrão que se chama de pé, está comparando, está dizendo que a altura do avião naquele momento vale 30 mil vezes a altura, o comprimento de um padrão chamado pé, beleza? Quando a gente diz assim, por exemplo, a altura do professor Ken é 1,80 m. O que isso significa? Significa que ele está dizendo assim, ó, que comparado com o padrão que se chama metro, foram lá e estabeleceram um padrão chamado metro, a altura do professor Ken é 1,8 vezes maior do que esse padrão chamado metro. Então, isso daí é medir. Medir nada mais é do que comparar. Então, eu vou colocar assim, ó, tudo aquilo que pode ser medido. E o importante para a gente é saber o que é medir. Medir é comparar. Medir é comparar com um padrão. Medir é comparar com um padrão. Então, olha só. Esse padrão, ele não pode ser qualquer padrão. Ele tem que ser um padrão que não se altere, não é? Você já deve ter ouvido falar naquelas unidades como, por exemplo, polegada, né? Jarda, pé. Antigamente, essas unidades, elas eram baseadas nos comprimentos do corpo do rei. Então, eles pegavam assim, polegada. Vamos estabelecer que polegada é este comprimento aqui, esta partezinha aqui do polegar do rei. Vamos dizer que o pé é o comprimento do tamanho do pé de um rei. Vamos dizer que jarda é o comprimento que vai desse polegar até o nariz do rei. Veja só, então as pessoas estabeleciam um padrão, você passava a comparar com aquele padrão. Qual que era o problema de você fazer com base nos comprimentos do corpo do rei? Quando você mudava de rei, o seu padrão se alterava também. Isso não é bom, porque cada vez que você tinha uma nova era, você tinha um novo padrão. E esse padrão iria mudando. Então começou a se unir os físicos e até a gente juntar um sistema de unidades que vai ser o nosso padrão. E aí surgiu um novo sistema de unidades. E esse sistema de unidades agora ele é um padrão. Então a gente compara com esse padrão. A gente tem um padrão chamado quilograma. A gente tem um padrão chamado metro. Tem um padrão chamado Kelvin, tem vários padrões aí que são as nossas unidades, que a gente vai ver daqui a pouquinho, que é o Sistema Internacional de Unidades, beleza? Daqui a pouquinho a gente vê isso. Falando um pouquinho mais de grandeza física. Grandeza física é tudo aquilo que pode ser medido. Então, tudo aquilo que a gente conseguir medir na nossa física vai ser pra gente uma grandeza física. Preste atenção. Altura é uma grandeza física? Pera aí. Eu vou lá, faço a medida de uma altura, tem uma grandeza física? A temperatura da sala em que eu estou dando aula agora é uma grandeza física? É. Você vai lá com um certo termômetro, consegue medir. Agora, cuidado, hein? Eu vou dizer assim, ó. O meu amor pelos alunos é uma grandeza física? Aí você pensa assim, será que tem como eu fazer essa medida do amor? Não. A tristeza é uma grandeza física?
Não, grandeza física vai ser aquilo que a gente mede de maneira quantitativa, beleza? A gente tem que ter uma certa quantidade relacionada àquilo, e não somente qualitativa. Então, a gente sabe que temperatura é grandeza física, velocidade é grandeza física, comprimento é grandeza física. A gente vai estudar muitas grandezas físicas ao longo desse curso. Eu vou colocar aqui na lousa alguns exemplos para você já ir se familiarizando. Os exemplos que eu posso citar aqui, de início, podemos falar de comprimento. O comprimento, então a gente sabe que é uma grandeza física. Podemos citar mais. Se eu citei comprimento, posso citar área. Posso citar o volume. O que mais que a gente pode citar? Deixa eu trocar de canetinha aqui, ó. Olha só, posso citar aqui a velocidade. Grandezas que a gente vai estudar aqui na cinemática mesmo. Posso citar a aceleração. Aí quando a gente começar a estudar a dinâmica, a gente vai ver a grandeza chamada massa. Tudo isso daqui então são grandezas físicas. Aí a gente vai ver a grandeza chamada força. Obviamente, lá em termologia, aqui ó, em termologia você vai estudar a grandeza chamada temperatura. Estou colocando aqui as mais comuns, obviamente, você vai estudar muito mais outras ao longo desse ano. Temperatura, posso citar aqui também a grandeza campo elétrico, que você vai estudar na frente de eletromagnetismo. Bom, galera, então é isso. Essas aqui são as principais grandezas físicas que a gente vai estudar. Vamos ver muito outras grandezas físicas. É interessante você lembrar que esse padrão de medida, esse padrão é o que mais para frente a gente vai chamar de unidade de medida. Unidade de medida. Daqui a pouquinho, no nosso próximo tópico, a gente vai ver essas unidades. Naquele sistema que é muito importante, que é bem recorrente no seu vestibular, e os livros de física usam bastante, que é o Sistema Internacional de Medida, beleza? Sistema Internacional de Unidades. Então, daqui a pouquinho a gente se encontra aí.